Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, geralmente começamos este programa falando do autor do livro, depois eu falo da sinopse do livro e aí vamos para os spoilers. Eu vou ser muito sincera, eu não tô afim de falar dessa autora porque esse livro foi uma experiência horrenda de leitura pra mim. Não quero saber de onde essa mulher veio, não quero saber quando ela nasceu, não quero saber absolutamente nada dela, além do fato de que estava lá escrito no final do livro que era uma editora que resolveu escrever, lançou essa porcaria e mora na Inglaterra e é britânica. O nome dela é Lucy Foley e é isso, porque esse livro chama-se A Última Festa, ou The Hunting Party, em inglês, lançada no Brasil pela Intrínseca. E pelo amor de Deus, né, Intrínseca? Podia ter lançado um negocinho melhor. Nossa senhora, que livro horrível. Eu comprei esse livro no Kindle, ele tava super barato. Não vou lembrar exatamente quanto eu paguei, mas foi uma coisa assim, tipo R$5,90. Foi muito, muito barato. E eu, particularmente, tenho uma política de e-book que custa menos de 10 e livro que custa menos de 25, eu compro. Sem pestanejar. Porque eu acho que é um bom valor. Aí, claro, você vai ter seus momentos Festa do Livro da USP, Feira do Livro da Unesp, que teve semana passada, onde você vai acabar comprando alguns livros que você estava esperando há muito tempo, que estão lá por 50% de desconto. Aliás, eu não comprei nada, já adiantando, não comprei nada no Festa do Livro da Unesp, porque eu olhei e falei assim, eu preciso disso. Eu preciso desses livros ou eu só quero tê-los na minha casa? E aí eu resolvi não comprar nada, que eu tenho uma caralhada de livro pra ler que eu ainda não li. Enfim, vamos falar sobre esse livro horrendo que vocês já sabem que eu detestei, chamado A Última Festa. Quero deixar uma coisa bem clara. Lucy Foley, acredito, ser uma mulher que já estava introduzida ali no mundo editorial, ela não é uma autora que escreve mal, tá? O problema desse livro não é, em nenhum momento, a escrita da autora. O problema desse livro é nada mais nada menos do que a estrutura da história que ela está contando, para mim, óbvio, que é quem importa aqui, já que esse podcast é meu, e a história em si, que é péssima. Especificamente, na verdade, os personagens. Eu achei todos os personagens horrendos. E é isso que me pega nesse livro. O livro é um livro de mistério, né? Aquela coisa, mistério, suspense. Na verdade, é mistério, suspense policial ali, mas é um livro de mistério. E a gente tem que entender que, assim como o gênero do terror, ele é um gênero que vem sendo utilizado, vem sendo incessantemente explorado há séculos e séculos dentro da literatura. Então você tem, no gênero de mistério, desde livros muito antigos, passando por Agatha Christie, passando por Arthur Conan Doyle, chegando às revistas pulp, até o que nós temos hoje em dia. Então são, sei lá, séculos de literatura de mistério sendo escrita. Então quando você vem para o mundo moderno e fala sobre literatura de mistério, nós temos um problema muito sério acontecendo, que é a influência da linguagem cinematográfica nesses novos autores. Então você vai ter uma cacetada de arquétipos e de linguagens e de símbolos utilizados dentro da linguagem cinematográfica de mistério nesses livros, o que, na minha concepção, torna todos esses livros repetitivos, plastificados e óbvios, tá? Ai, tô puta, desculpa, gente. Eu gastei 4 horas da minha vida lendo esse livro e tô muito, muito aborrecida. Exemplo. Contar uma história com uma narração não linear para que o leitor supostamente fique preso para saber quem morreu, quem foi o assassino. Outra coisa, fazer tudo sobre um grande segredo do passado. Ai, acredito eu, se você é autor e gostaria ou está neste exato momento escrevendo um livro de mistério, eu acho que o lance é você tentar sair o mais... se distanciar o máximo possível de uma linguagem tão batida quanto a linguagem dos filmes de mistério que nós temos hoje em dia. Sai dessa, e você está escrevendo um livro, tenta pesquisar mais sobre os arquétipos literários, sobre o estilo de narração literária, sobre grandes nomes da literatura de mistério,
do passado especificamente, para que você escreva o seu livro de uma maneira mais rica. Porque senão, o que você tem aqui é o que a gente tem em Última Festa, que é um livro que claramente podia ser um filme da Hallmark de 1h30. E sim, eu não gosto dos filmes da Hallmark, tá bom? É isso, é um livro esquecível, uma história rasa, personagens mal escritos e é um livro que, se eu não tivesse pago 5,60, eu estaria muito mais puta do que eu tô hoje em dia. Enfim, sobre o que se trata? É a história de um grupo de 9 pessoas, 9 amigos, que em nenhum momento na história você entende porque essas pessoas são amigas, porque elas não têm nada em comum, que todo ano se unem para passar o Réveillon juntos. E eles vão fazer uma viagem, porque aparentemente são todos ricos. E aí eles vão lá para algum lugar que um deles todo ano contrata. E esse ano foi não é um resort, é um hotel no interior da Inglaterra. Eles são ingleses, tá? Um hotel no interior da Inglaterra, no meio da neve, onde eles possam ficar sozinhos lá, não entendi esse fetiche, durante o Réveillon. E é isso. E, obviamente, alguém vai morrer. E, claramente, foi uma das pessoas que estão lá que matou. Cara, é assim, o cenário isolado, grupo de pessoas, um assassinato, um assassino no meio, é muito antigo. Nós sabemos disso, né? Tá aí um dos melhores livros da Agatha Christie para provar, chamado O Caso dos 10 Negrinhos, que hoje em dia não se chama mais O Caso dos 10 Negrinhos por motivos raciais. Enfim, o Caso dos 10 Negrinhos, eu vou falar pra vocês quando foi escrito. Só um momento. Aqui, ele foi lançado em 1936. Não, 1939. E hoje em dia, ele na verdade se chama E Não Sobrou Nenhum, porque faz uma referência ao título original, que é And Then There Were None. Hoje em dia, durante um tempo, acho que em Portugal até hoje se chama As 10 Figuras Negras ou O Caso dos 10 Negrinhos, mas aqui no Brasil, hoje em dia se chama E Não Sobrou Nenhum. Esse é um livro maravilhoso, maravilhoso da Agatha Christie, que eu li, eu era criancinha, literalmente, acho que eu tinha uns 11 anos de idade, e eu li esse livro em 3 horas. Eu peguei, morava em Belém, deitei na rede e li esse livro emprestado de uma amiguinha minha. E é isso, é uma premissa muito próxima, né? Vamos trabalhar, na verdade, ao invés de cenário, com a palavra premissa. É uma premissa muito próxima. Você tem um grupo de pessoas que estão isoladas em um local, uma delas falece e um dos personagens que estão ali claramente é o assassino. Você tem variações disso, essas pessoas podem ser estranhos, você tem uma variação que essas pessoas podem ter relacionamentos íntimos, que é o caso da Última Festa. Enfim, você tem algumas variações, mas essa é a premissa básica, que é o que é usado nesse livro. Então, você tem que entender que nós temos uma premissa que ela é explorada desde antes da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, já foram feitas várias e várias ramificações dessa premissa. Você tem, por sinal, estreando um filme, acho que estreou há 2 meses atrás, no Star Plus, chamado Sem Saída, que é exatamente isso, é um grupo de estranhos que se encontra num local, no meio de uma nevasca, e de repente, entre eles tem um assassino. É isso, então você tá cansado de ver isso. Quando você pega um livro que tem essa premissa, o que você espera? Como uma pessoa que lê há muito tempo, que tem contato com essa história, com esse cenário há muito tempo. Você espera que isso, na verdade, seja explorado ou de uma maneira muito rica para valer a pena o fato que você está pegando algo que você já conhece, ou você quer, na verdade, uma reinvenção dessa premissa, né? Uma desconstrução, você quer um elemento novo aí no meio. Não é o que você vai encontrar em A Última Festa, tá? Última Festa é o básico do básico. Aliás, uma coisa que me irritou profundamente é que essa história... todo mundo tem um grande segredo. Todo mundo, todos os personagens têm um grande... Quer dizer, menos 4, que aí a gente vai discutir no final lá na parte do spoiler, mas são 4 personagens que são completamente sem sentido estar na história porque eles são dispensáveis. Mas enfim, dos personagens que a autora se dá o trabalho de desenvolver, todo mundo
tem um grande segredo, todo mundo tem algo a ser revelado, todo mundo. E aí parece que é sempre as pessoas estão à beira de uma grande tragédia, de uma grande revelação. E quando essas revelações vêm, por essa criação de expectativa exacerbada que a autora faz, quando essas revelações vêm, elas são todas meh. Elas são todas... Caguei pra elas. Nenhuma é grandiosa. Nós temos um personagem que em vários capítulos é dito que, oh meu Deus, este homem cometeu algo impensável em seu passado. Meu Deus, a namorada deste homem que esperou ele durante anos enquanto ele estava na guerra não quer olhar na cara dele depois que ele descobriu o que foi feito. E papapá, pipipi. E aí quando você descobre, você fala assim, gente, mas é isso? É isso? Ah, não, você tá me zoando. É isso, gente. E é uma frustração horrenda. Qual é a sinopse mais extensa desse livro? Nós temos a Miranda, que é meio que uma Regina George. E, literalmente, gente, uma Regina George, uma mulher, uma personagem intragável. E ela é a grande abelha rainha desse grupo de 9 pessoas. E ela e esse grupo vão lá pra esse hotel no interior. E esse hotel está sendo cuidado por 3 pessoas. Que é a Heather, que é meio que a gerente do hotel. O Doug, que é o guarda-caça, porque é um hotel de caça, né? Os ingleses gostam disso. Essa coisa da caça ao veado. Que pra mim é... Freud explica. E tem mais um cara que é Ian, acho que é o nome dele. E ele meio que trabalha, é um faz tudo ali também. Quando eles chegam, eles ficam super chateados porque aparece outro casal de hóspedes e supostamente era para estar só apenas esses 9 hóspedes lá do grupo deles. Aparece mais um casal, então totalizando aí 11 hóspedes e 3 funcionários, 14 pessoas. Antes do Réveillon, o Ian vai embora, fica então só o Doug e a Heather com os 11 hóspedes e começa uma nevasca, uma pessoa desaparece, quando aparece está morta e é isso, tá? A história, ela é contada de uma maneira não linear e quem vai contar essa história do futuro é a Heather. O que a gente precisa entender na linguagem usada por essa autora, que eu acho que foi uma tentativa frustrada de criar um mistério maior. Nesse livro, nós vamos ter 2 tipos de narrador. Narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador não confiável, que a gente já conversou. E a gente vai ter o narrador em terceira pessoa, contando a história pelo ponto de vista de um dos personagens. Por que ela fez essa separação? Eu não entendi. Porque eu fiquei esperando que esse personagem, que é o único personagem que ela utiliza o narrador em terceira pessoa, tivesse um motivo, né? Um motivo literário, uma coisa ali que justificasse essa escolha dela. Não houve, tá? Não houve. Enfim, não diz nada. Todos os outros personagens que têm voz contam a história em primeira pessoa. Sendo, na minha concepção, o principal deles a Heather, que é a gerente do hotel, que vai estar cuidando ali de chamar a polícia, né, de encontrar o corpo, de perceber que não foi um acidente. E no passado, a Miranda, que é a abelha rainha lá desse grupo. Acho que já ficou muito claro quem morreu aí, né? Não vou entrar em detalhes, porque supostamente só é revelado quem está morto depois de 80% do livro. Então, não vou contar aqui, mas acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Enfim, não gostei dos personagens. Dentro desse grupo de 9 pessoas, nós temos 4 personagens que são engraçados, né? Os únicos 4 personagens que não são ou brancos ou héteros. Você tem um casal de indianos que foi com a filhinha dele que é um bebê. E então são, na verdade, 12 hóspedes. Mas enfim, a criança desaparece no meio do livro. Ninguém se importa em escrever sobre ela. Então você tem aí esse casal de indianos e você tem um casal gay de 2 homens. Um deles americano e um deles inglês. Esses 4, por um acaso do destino, não tô falando que a autora é racista, tá? Pelo amor de Deus. Ou homofóbica. Mas por um acaso do destino, são justamente os únicos personagens que não têm voz no livro. Eles sempre aparecem
né, sendo ali narrados por um outro personagem e tal. Mas eles não têm voz, eles não têm nenhum capítulo com seu ponto de vista. Enfim, fica claro então pra mim que esses personagens foram colocados ali única e exclusivamente pra fazer volume, pra despistar leitor, né? Aliás, isso tem muito nesse livro. Você tem sempre um negócio, uma cena que deixa claro que o fulano é um cara muito agressivo e pode então significar que ele é o assassino. Cansada, gente. É muito difícil você ler um livro desse, porque se ela coloca isso, e assim, a autora, ela faz isso de uma maneira muito artificial. No meio de uma festa, do nada alguém lembra, não, porque teve aquele dia que ele bateu na cara de sei lá quem. Mano, por quê? Por que a introdução tão artificial dessa situação? É pra tentar despistar o leitor? Só que aí fica muito claro pro leitor que não foi o cara. Que não foi, cara. Fica muito óbvio. Porque ela datilografa as pistas falsas desse livro. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando eu cheguei por volta de 40% do livro, eu falei assim, olha, só pode ser essa pessoa que morreu, essa pessoa que matou ou essa pessoa que matou. Quando eu cheguei em 70%, 80% do livro, eu falei assim, foi essa pessoa que matou aí, e é isso. Agora vamos seguir em frente, rezando para que eu esteja errada. Infelizmente não foi o que aconteceu. A gente já conversou sobre o Charlie Donlia, quando a gente fala sobre o problema do autor colocar a expectativa do leitor apenas sobre quem é o assassino, que é o famoso who did it, né? Quem foi que fez. Isso é muito complicado porque, mais uma vez, é um artifício que já foi muito usado e, se não for usado muito, muito bem, descobrir quem é o assassino, se acontecer antes, estraga toda a experiência. A minha experiência já estava estragada há um tempo nesse livro, então não senti tanta frustração assim. Mas é cansativo, porque, mais uma vez, é um livro que se demora 4 horas, que você perde noite lendo, e você fala, porra, podia ter lido uma coisa melhor, né? É muito frustrante. Então, assim, autores de mistério, vocês querem colocar a sua história inteira rodando ao redor de quem foi que matou? Porra, façam isso direito. Façam realmente que seja instigante esse tipo de mistério. Não é instigante aqui. Entendeu? Não é. Uma das coisas mais incríveis do caso dos 10 Negrinhos. Não sei se eu vou poder falar aqui. Vamos fazer o seguinte, já vou puxar aqui os nossos patrocinadores e aí quando eu voltar a gente continua esse papo falando sobre um pouco também o caso de 10 Negrinhos, tá bom? Solta aí a vinheta. Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos e estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers! Voltando, então, uma das coisas instigantes sobre o caso dos 10 Negrinhos é que uma das pessoas que está morta é o assassino. E você não descobre isso. É muito legal esse tipo de situação, porque a Agatha Christie, então, vai te dar um grupo de 10 pessoas, cada uma vai morrendo aos poucos, né? Até ficar só uma pessoa. E aí, quando é revelado quem é o assassino, você fala, peraí, a pessoa não estava morta? A Agatha Christie é fantástica em fazer esse tipo de coisa. Quando ela vem com Assassinato no Expresso do Oriente, que ela fala assim, você acha que esse é o assassino? Errou, porque na verdade o assassino é todo mundo. Olha aí, gente, é muito... Claro, que quando eu conto assim, parece assim, nossa, que chato, né? Que nada a ver. Mas a escrita dela, a construção desse conflito faz muito sentido. E olha só, Assassinato no Expresso do Oriente, você tem ali um grupo de pessoas presas dentro do trem que está preso numa nevasca, então não pode ir pra frente. Enfim, esse tipo de coisa que eu procuro num livro de mistério e que cada vez mais está difícil de encontrar. Vamos lá, então, a história em si, que aí eu vou dando mais parecer sobre o livro para vocês. A história começa com a revelação, contada, na verdade, num capítulo pelo ponto de vista da Heather, que é a gerente do lugar, a revelação de que um hóspede que estava desaparecido foi encontrado pelo Doug,
que é o guarda-caça. E esse hóspede está morto, tá? Não é revelado no começo qual é o gênero do hóspede, né? Já que você tem homens e mulheres ali. Mas a gente sabe que a pessoa estava desaparecida e a pessoa foi encontrada morta. E o Doug já chega falando assim, olha, vamos lá ver, porque pra mim, eu que tô vendo aqui, pra mim é assassinato isso daí. Ele já chega e fala isso. Ó, tô achando que é assassinato aí. Tô achando que a pessoa foi estrangulada e depois alguém só derrubou ela do barranco e pronto. Aí a gente vai conhecer um pouco da história da Heather e do Doug. O Doug foi um soldado que serviu no Afeganistão, ficou com estresse pós-traumático, porque durante uma missão ele travou, então ele não conseguiu atirar onde ele tinha que atirar. Isso resultou em uma bomba sendo estourada. E aí, mais da metade do pelotão dele morreu e ele se sente culpado. A Heather é uma mulher que trabalhava com saúde, aí eu acho que o noivo dela faleceu e ela tentou se matar. E aí, né, uma galera muito equilibrada. Aí essas pessoas, então, são contratadas pelo proprietário do hotel Fazenda, vamos chamar de hotel Fazenda, do hotel Fazenda, que a gente não vê ele em nenhum momento, a gente tem só uma cena ali com ele falando com a Heather, que a Heather tem que ligar pra ele e falar assim, olha, morreu alguém aqui, né? Mas é isso. E qual é o grande segredo do Doug? É esse, que quando ele voltou do Afeganistão, um amigo de um dos caras do pelotão dele provocou ele no bar e ele foi pra cima do cara e bateu no cara até quase morrer. E este é o grande segredo do Doug. Oh, meu Deus, como o Doug foi capaz disso. Apenas digo isso. O grande segredo da Heather é esse, que ela é suicida. Só isso. Aí a gente vem, então, para as pessoas, os hóspedes. Você tem a Miranda, que é casada com o Julian. Miranda é uma personagem odiável, uma pessoa horrenda. E aí, cara, é uma forçação de barra da autora pra você achar que porque as pessoas gostam da Miranda, as pessoas adoram Miranda. A Miranda dança e a Miranda é uma pessoa tão livre. Só que aí a Miranda é uma pessoa horrível, que fala mal dos outros, que é vil, que é narcisista. E aí você fica pensando assim, mas não faz sentido. Todos são formados em Oxford, tá? Não estamos falando de gente aqui que não tem conhecimento das coisas. E aí você vai lendo o livro e você pensa assim, não faz sentido essas pessoas que no mínimo sabem o que é terapia estarem próximas de uma pessoa tão tóxica quanto a Miranda. E aí já quebra ali o principal motivo de você estar lendo o livro, que é, não faz sentido essa pessoa ser amiga das pessoas. E aí cada capítulo vem uma história horrenda que Miranda fez, um comentário ácido que ela fez, e ela apronta coisas durante o livro, nas festas que eles estão há 3 dias do Ano Novo. Então, das festas que eles dão até o Ano Novo, toda noite é uma merda que a Miranda faz, assim. E aí você fala assim, caraca, mano, não é possível que as pessoas gostem. Aí você pensa, já sei, ela que vai morrer. Porque é óbvio. Porque quando ela morrer, o que a autora quer? Que todo mundo seja um grande suspeito, porque todo mundo tem motivo pra matar a Miranda. O que eu não entendo é porque o motivo que todo mundo tem pra estar perto desta mulher. Entendeu? Não existe motivo para as pessoas estarem perto dessa mulher. E aí começa que a verossimilhança do livro cai por terra. Você para de comprar as coisas que o livro tá te contando. Aí você tem a Emma, que é casada com o Mark, e o Mark é apaixonado pela Miranda. A Emma claramente também tem um lance ali com a Miranda, porque ela meio que se veste igual a Miranda, faz tudo que a Miranda quer, tal. Aí você tem o Gael e a Samira, que são os indianos, que tem a Priya, que é a bebezinha, que aparece no começo e meio que desaparece depois. Acho que trancam a criança no banheiro do quarto do hotel, que ela nunca mais aparece. E aí você tem o... Não vou lembrar o nome, é Boo e Richard, eu acho. Boo e Nick, que são os 2 gays, que também, né, estão ali pra... São os cotistas do livro, né? Porque todo mundo é branco e hétero, são os cotistas do livro. Os indianos e os gays. Esse livro é uma bosta, gente. Enfim. Aí, cada episódio, cada capítulo vai ser isso. Vai ser
3 dias antes do assassinato, 2 dias antes do assassinato, as pessoas relembrando coisas que sempre vão ter a ver com a Miranda, com o relacionamento que essas pessoas têm com a Miranda. E depois, nos dias atuais, entre aspas, você tem a Heather investigando por si só, já que a polícia não vai conseguir chegar lá, que está tendo uma nevasca. Quem foi que matou junto com o Doug, né? A história, o Doug é amigo da Heather e ajuda ela com esta investigação própria que ela tá fazendo para descobrir quem que matou a Miranda. E aí você descobre que a Miranda quer engravidar, mas ela quer engravidar porque ela não gosta de criança, na verdade. Aí você descobre que a Kate... Ah, faltou a Kate, desculpa. Kate, que é a melhor amiga, supostamente a melhor amiga da Miranda, mas é aquela amiga que a Miranda humilha, e ela não quer mais ser amiga da Miranda. Faz tempo que elas não se falam, e a Miranda tem uma pequena obsessão, quer saber o que tá acontecendo com a vida da Kate. Aí você descobre que a Kate e o Julian, que é o marido da Miranda, estão tendo um caso. Aí você descobre que a Miranda já deu pro Gael. Aí você descobre que a Miranda que contou pros pais do Nick que ele era gay. Que mais? Você descobre que o Mark é apaixonado pela Miranda, você já sabe. E aí você descobre, tem uma cena lá que foi quando eu percebi quem era o assassino. Que a Kate chega com a Emma e fala assim, pô, Emma, não deixa a Miranda te tratar assim, não. Você é nova no grupo, não tem motivo, assim. Ela tá sendo escrota com você. E a Emma faz se faz de ofendida pela Kate insinuar que a Miranda não trata ela bem. E aí foi quando eu falei assim, essa Emma aí que matou a Miranda. E não deu outra. E aí você tem uma cena ridícula, uma sequência ridícula, que é uma sequência de caça, em que a única pessoa que atira muito bem é a Emma. Só que a Miranda não morreu de tiro, a Miranda morreu de estrangulamento, né? E outra coisa, a Miranda tem um stalker, né, que rouba coisas dela, sabe pequenos segredos dela, e que você de longe olha e fala assim, Emma, com certeza. E não dá outra. E eles tentam ainda no final dar no final, assim, 10% pra acabar o livro. Porque ali no Kindle, né? Então, pra mim, eles mostram porcentagem. 10% pra acabar o livro. A autora tenta despistar e fala assim, não, lembra do Ian? Aquele cara que trabalhava, mas que foi embora antes do Réveillon? Na verdade, ele era ele era um traficante de drogas e usava o hotel pra traficar drogas. E aí é uma tentativa desesperada de despistar ali nos 45 do segundo tempo quem já sacou que tinha sido a Emma. Mano, esse livro é um saco. Um saco. O que você precisa saber desse livro, então, no final? Já que eu fiz uma sinopse bosta aqui agora. Eu contei de uma maneira muito bosta. Miranda era uma escrota, merecia ter morrido. Emma era uma obcecada com ela, matou ela e é isso. Tá, é isso. É isso que você precisa saber dessa história. E todo mundo que supostamente tem um grande segredo, o segredo nem é tão grande assim. E tem uma coisa muito legal no final. Você tem um epílogo logo depois que Emma é presa, né? Ela tenta também matar a Kate porque ela culpa a Kate. Já que durante o assassinato aconteceu porque a Miranda descobriu que a Kate e o marido tinham um caso, ficou transtornada, foi lá no chalé da Emma conversar com ela. E aí no chalé da Emma ela descobre que a Emma é a grande stalker, tem um ataque, a Emma estrangula ela e mata. É isso. E aí a Emma fica culpando a Kate e aí tenta matar a Kate e não consegue. E aí você tem um epílogo. Acaba aí o livro e você tem um epílogo que é a Kate falando sobre o que aconteceu, né? E ela meio que fala que as pessoas se separaram, o grupo meio que se desfez. Porque, mais uma vez, são pessoas que não tinham por que serem amigas. O caso dela com o Julian não deu certo, porque, mais uma vez, também não tinha motivo ali. É totalmente jogada ao léu isso daí. E que a Emma foi absolvida como homicídio culposo, que é aquele que não tem intenção de matar, né? E aí, isso eu achei interessante. É montado a Kate conta que a defesa da Emma montou no tribunal uma figura horrenda da Miranda. Horrenda. E que na noite do crime a Miranda procurou a Emma de uma maneira totalmente descontrolada. Elas têm uma discussão.
A Miranda, bêbada, vai pra cima da Emma, a Emma se defende e acaba que, sei lá, estrangulou sem querer, sei lá. Mas isso eu acho bacana, porque esse finalzinho, né, isso eu entendo, porque realmente você passa o livro inteiro tendo a Miranda como uma pessoa horrenda, uma bêbada, uma drogada, uma pessoa vingativa, uma pessoa controladora, e finalmente isso é colocado no livro pela defesa da assassina, sim, mas é colocado no livro. Eu acho que faria mais sentido se ela tivesse ido por este caminho, entendeu? Se ela tivesse construído essa história de uma maneira mais redonda, onde os relacionamentos são menos artificiais, menos plásticos e muito mais profundos. E você entender as diversas facetas daquela personagem, não porque você lê e falou assim, gente, mas isso não faz sentido essa pessoa ter amigos. E sim porque realmente isso é verbalizado naquele livro e utilizado como construção da história. Teria sido infinitamente melhor. O que me leva a crer que talvez essa autora seja uma autora que tem muito potencial. Mas, cara, não foi colocado nesse livro. E eu não entendo até agora como isso daí ganhou o prêmio de Goodreads. Ficou em primeiro lugar na Amazon. Eu realmente não entendo. Meio que, gente, eu morro um pouquinho quando eu leio um livro que é muito hypado. E ele não é nada mais, nada menos do que um compilado de situações sem sentido. Que é o que temos aqui. Eu sinto muitíssimo eu acho que o pessoal da Intrínseca eu nunca ouvi esse podcast, né? Mas enfim, sinto muitíssimo se alguém envolvido com esse projeto ficou ofendido aí. Sinto muitíssimo se alguém fã desse livro ficou ofendido. Mas, cara, não é pra mim. Não é pra mim. Eu achei ele pavoroso. Espero que as próximas... se bem que, galera, foi o primeiro livro de 2022 que eu realmente não gostei. Então estamos até com um bom saldo aqui, né? Porque entramos em maio. Em maio a gente teve o primeiro livro que eu realmente não achei incrível. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você gostou de outro episódio, compartilhe também. O importante é a gente aumentar a quantidade de ouvintes desse podcast para que a gente continue fazendo um conteúdo para você, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.